Boa noite, meus amados. Para a glória de Deus, mais uma noite que nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor. Graças a Deus que nos deu vitória, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Último texto que nós ministramos a respeito da palavra de Deus é no livro de Gênesis, capítulo 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Esse texto fala a respeito de que Deus colocou o homem fora do jardim do Éden. No texto desse mesmo texto, do versículo 22, diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. No 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra do que fora tomado. Então Deus está dizendo, nesses textos, que Ele colocou o homem fora do jardim do Éden, para que o homem não continuasse vivendo eternamente na sua carne em pecado. Porque se ele estiver eternamente vivendo na carne em pecado, ele não pode herdar a vida que Deus preparou para ele. Nesse texto fala que a respeito da árvore da vida, esta árvore estava no jardim do Éden, e esta árvore é Jesus Cristo, é a simbologia de Jesus Cristo, porque todos aqueles que comem de Cristo vivem eternamente. E o homem foi feito para comer da árvore da vida, da árvore de Cristo. Apesar que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e falava com o homem, o alimentava, a sua presença o alimentava e fortalecia, o ajudava, ele precisava se alimentar da árvore da vida. Então, como ele, em vez de obedecer a Deus, comer da árvore da vida, ele não comeu e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não deveria comer, então ele pecou e foi lançado fora do jardim do Éden. No livro de Romanos, capítulo 5, eu gostaria de repartir com vocês a leitura para que vocês pudessem entender um pouco disso, do que nós estamos falando. O apóstolo Paulo foi um homem onde Deus deu a ele o conhecimento muito grande da sua palavra. Foi um homem que ele teve a oportunidade de estar na presença de Deus, viver uma vida. Ele mesmo disse: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele teve a oportunidade de conhecer muito de Cristo. Então, o apóstolo São Paulo está falando aqui aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, o texto assim: porque os homens vieram, por um homem vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça que superabundou ao pecado. Então no versículo 12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, o apóstolo Paulo teve um discernimento
muito grande, né, da que eu falei a respeito desses dias, o que está escrito no início, no livro de Gênesis, a história toda, né, com respeito à queda do homem, à comunhão que foi quebrada. E o apóstolo Paulo, ele discerniu isso. Então ele começa a fazer fazer um estudo assim, de discernimento espiritual do homem, né? Da vida do homem. E aí ele consegue discernir que o pecado de Adão levou toda a humanidade ao pecado. Eu disse há dias atrás que quando o homem pecou, toda a sua descendência, a descendência de Adão, ficou contaminada, não é, com o pecado. Então, o apóstolo Paulo entendeu isso e ele fala aqui a respeito, né, no 12: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ele entendeu que quando Adão transgrediu, desobedeceu a Deus, toda a sua descendência, todos os seus filhos estão contaminados com essa corrupção, né? Ele teve esse discernimento e ele continua falando, né, que todos pecaram, todos estão debaixo do pecado. Por causa disso, de todos estar debaixo do pecado, é que a morte tem autoridade, né, para reinar. Todos, né, estão sujeitos ao pecado. Porque quando Deus criou o homem no jardim do Éden, na sua carne, ele não morreria, como eu disse anteriormente. Não haveria como o homem morrer se ele não desobedecessem à palavra de Deus. Ele viveria eternamente, todo ser humano viveria eternamente, né? Não haveria morte sobre eles. Mas na desobediência do homem, traz da descendência de Adão a consequência dessa desobediência, traz a morte. É por isso que ele diz assim, que por causa, né, da desobediência de um homem, todos passaram a morrer. Porque a morte tem autoridade e tem força, né, no pecado. Amém? Então ele continua aqui mais à frente, ele continua dizendo, olha, você vê. No 15, mas não é assim o dom gratuito com a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio em uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, o apóstolo Paulo está entendendo, né? Aqui, aquilo que eu tinha comentado a respeito do livro de Gênesis capítulo 3, quando Deus determinou a condenação à mulher. E qual foi? Vamos ler lá, capítulo 3, Gênesis capítulo 3, o texto que fala aqui. Capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dores terá filho,
e teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Amém? No 15, ele fala aqui uma coisa mais específica, diz assim, 3,15, Gênesis 3,15, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Então Deus está dizendo que, quando Deus falou a respeito da, da consequência para a mulher, Deus está falando com a serpente e está dizendo que haveria, né, a inimizade entre a semente do homem, a semente da atitude do homem, da desobediência, e a semente da mulher. Né? A atitude da desobediência gerou a semente dos filhos dos homens, né, que estão, como eu disse, contaminados com pecado. E a semente da mulher, que é Cristo. Aqui, esse texto fala que a semente da mulher é Cristo, porque Cristo, ele não nasceu de uma filiação somente humana. Ele nasceu, né? Nós encontramos lá no livro de Lucas, Lucas. Nós encontramos aqui no livro de Lucas, capítulo 1, né? Versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Nesse capítulo aqui, de Lucas, capítulo 1, versículo 26 em diante, está falando a respeito do nascimento de Jesus, o anúncio do nascimento de Jesus. Então, essa semente da mulher, o Espírito Santo cobriu, né, a Maria, e Jesus foi gerado do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus não tem a sua descendência somente do humano, né, que é da mulher. Ele é semente de Deus, pelo Espírito Santo acobertado na vida de Maria e Maria. Então, essa semente que é gerado no ventre de Maria, ela estava sendo gerada para poder tirar o homem debaixo dessa legalidade, né? Para que houvesse essa restauração, né? Houvesse essa restauração para que o homem pudesse ser novamente abençoado diante de Deus. Né? Deus dá oportunidade ao homem para ser restaurado através de Jesus Cristo. Amém? Então, nesse texto aqui que
no livro de Romanos fala a respeito do pecado do homem, diz por uma atitude, desobediência, entrou o pecado no mundo. E por muitas ofensas, porque desde Adão até Cristo, todos os homens ofendiam a Deus. Eu disse que todos os pecados que o homem comete, a dívida é contra Deus, porque Deus é santo, e Deus fez o homem santo para viver uma vida de santidade. E quando ele transgride, quando ele peca, o pecado dele é uma afronta a Deus, mesmo que seja contra pessoas, mesmo que seja contra a sua própria vida, mesmo pela qualquer atitude que ele faça. Então o pecado, ele é uma afronta a Deus, porque Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Então, como está escrito lá no livro de Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, diz que por causa de uma afronta, entrou o pecado no mundo, e o pecado gerou a morte, traz a morte, consequência. A consequência do pecado é a morte. E por muitas ofensas, diz o texto, a graça é manifestada através de Cristo Jesus. Assim como o pecado gerou muitas mortes, assim também como a justificação do homem, acreditando, confiando na palavra de Deus, gera vida a todos quanto confiarem naquilo que Jesus Cristo fez. O que Jesus Cristo fez? Jesus pagou com a sua própria vida o pecado de toda a humanidade, para que estas pessoas sejam livres da condenação da morte. Então, esta libertação através de Jesus Cristo se dá quando nós acreditamos, quando nós confiamos, quando nós cremos que Jesus é o nosso restaurador. Jesus é aquele que nos concede a oportunidade de ter vida e vida em abundância. Como diz, por um só ato de justiça, um só ato de obediência, que Jesus Cristo teve, que nenhum homem teve, de aguardar, de fazer a vontade de Deus, por essa obediência que Jesus Cristo mostrou, ele justificou a todos quanto acreditam e confiam que o seu sacrifício na cruz do Calvário veio para trazer vida à sua existência. Amém? Então, a partir do momento que o homem foi lançado fora do Jardim do Éden, o homem estava contaminado com a desobediência, a sua família, seus filhos, todos eles estavam debaixo dessa situação. Então, nesse primeiro momento, eu só queria fazer essa distinção, para que você pudesse entender. Amanhã nós vamos estar vendo a respeito da descendência de Adão, as consequências desse pecado agindo na vida da família de Adão. Nós vamos ver isso daí e nós vamos entender que quando Adão pecou, quando Adão transgrediu, ele não teve arrependimento, ele não se arrependeu, ele não buscou a Deus dizendo: Senhor, me perdoa pelo meu pecado. Deus o perdoou, e o acobertou ele, porque ele foi induzido, ele tinha a responsabilidade de cuidar, então ele foi induzido, o diabo induziu ele, Satanás induziu o homem ao pecado. Então,
Deus o acobertou, Deus perdoou, Deus matou 2 animais, né? E cobriu Adão e Eva para que eles pudessem serem perdoados, para que eles pudessem ainda ter uma existência e continuarem, entendeu, vivendo, né, para que de momento de pronto ele não morresse. Então Deus ainda permitiu que eles, Adão e Eva, pudessem dar sequência à sua vida, até um tempo onde ele haveria de descer ao pó, né, da mesma forma como ele nasceu, ele voltaria ao pó novamente, segundo a palavra, como Deus disse, você veio do pó e ao pó tornarás, né? Então, esse período que Adão e Eva, né, começaram a constituir a sua família, debaixo desta desobediência, desta situação de, da desobediência, né, você começa a ver no capítulo 4 do livro de Gênesis a consequência, né, a consequência dessa desobediência. O pecado entrando na casa deles, né, junto com a sua família, entendeu? Você vê nos textos, você não vê em nenhum momento dizendo assim, Adão houve arrependimento, né, Eva houve arrependimento, não. Mas nós vamos estar estudando tudo isso aí para que você possa entender tudo isso daí, né? Que Deus possa o abençoar nesta noite e que esta palavra penetre no teu coração e te ajude. Que você possa fazer a tua oração, sempre depois dessa ministração, você ore a Deus dizendo, Deus, eu te peço que o Senhor me perdoe os meus pecados, que o Senhor entre na minha vida, que Deus possa enviar o seu Espírito Santo para que possa penetrar no meu coração e eu possa receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque esta palavra está me mostrando que só Ele pode trazer a restauração e a vida a todo aquele que acredita. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesta noite, em nome de Jesus. Amém.